Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a família. Muito obrigado por ter dedicado esses momentos para poder estudar a lição junto conosco, para ser edificado através daquilo que é o estudo da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado realmente. Quero apenas te pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos nas redes sociais e ao mesmo tempo deixe o seu comentário, sem se esquecer, é claro, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que a gente tenha uma ideia até onde esse trabalho está chegando. E o único jeito que temos de poder fazer é através dessas ações que eu pedi para que você possa realizar. O nosso guia de estudos hoje vai trazer dois textos de Ellen White, o primeiro deles do livro Educação na página 276 e o segundo também do livro Educação na página 283, falando especificamente sobre a responsabilidade que os pais têm dentro do processo de educação dos filhos. Nessa semana nós tivemos a possibilidade de poder compreender um pouco melhor sobre a responsabilidade que a família tem na educação dos filhos. A educação é responsabilidade dos pais, principalmente. Depois que o Jardim do Éden foi fechado, o ambiente mais parecido com aquilo que Deus deu a Adão e Eva, depois do pecado, depois de sua saída do jardim, foi o lar. E então, assim como Deus, na qualidade de pai, ensinava seus filhos no Jardim do Éden, nós hoje, enquanto pai e mãe, somos chamados a desempenhar um papel muito importante na educação dos nossos filhos. E eu sei perfeitamente que muitas pessoas vão me criticar por estar endossando esse tipo de postura, porque numa sociedade como a nossa, em que o mais importante é você trabalhar muito, você conseguir bons recursos, você ter uma carreira onde você se realize, não que essas coisas sejam ruins em si mesmas, mas hoje o que vale é isso em detrimento de qualquer coisa. Nada pode ser colocado como impedimento para que essas coisas sejam uma realidade. E infelizmente até mesmo a educação dos filhos tem sido terceirizada. Enquanto pastor, eu tenho visto muitas pessoas que acabam terceirizando a educação dos filhos para as escolas. Os filhos não têm a possibilidade de poder gastar tempo suficiente com os pais para poderem ser educados por eles. E eu tenho visto pais que cobram da escola, das escolas, às vezes, uma postura que não é das escolas, não é dos professores, dos coordenadores, dos orientadores, dos diretores, mas é dos pais. Por quê? Porque, em grande medida, a nossa sociedade tem sido conhecida por uma sociedade que tem sido negligente com os filhos, com a educação dos filhos. E esses dois textos que eu vou mostrar para você agora, eu já te peço para que você se prepare psicologicamente, porque vem pancada para a gente aqui. Vai puxar a nossa orelha enquanto pais. Veja, por exemplo, o primeiro texto, que diz assim: sobre os pais e as mães recai a responsabilidade do primeiro ensino da criança, tanto quanto do ensino posterior. E a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem se familiarizar com as leis do desenvolvimento físico. Devem também compreender as leis do desenvolvimento mental e do ensino moral. Esse texto aqui está dizendo que antes que os filhos sejam trazidos à existência, antes que pai e mãe tomem a decisão de trazer uma criança à existência, é importante que eles conheçam como é que funciona o organismo humano, a mente, a capacidade moral e ao mesmo tempo espiritual. Como é que uma pessoa pode se desenvolver nessas áreas? Se você conhece, se você estuda, se você compreende um pouco a respeito disso, então você está preparado para ser pai ou mãe. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas é tão complicado, é tão difícil. É. A maior responsabilidade que Deus colocou nas mãos de um ser humano é educar um outro ser humano pequenino para ser uma bênção para a sociedade, uma bênção para a família, uma bênção para a igreja. Uma criança pode ser uma verdadeira bênção ou uma verdadeira maldição, dependendo do que ela receber em casa. Em grande medida, é claro. Já mencionei nessa semana, e isso tem que ficar bem claro.
O fato de darmos uma boa educação para os filhos não significa necessariamente que eles não farão escolhas erradas. Significa é que eles terão mais conhecimento para poder tomar as suas decisões. E quanto mais conhecimento a respeito de Deus, do plano de Deus, que nós conseguimos colocar diante dos nossos filhos, tanto mais chance haverá deles fazerem boas escolhas. Mas já mencionei isso também. Adão e Eva deram a mesma educação, ou os mesmos princípios, pelo menos, a Caim e a Abel. Abel fez escolhas boas. Caim fez escolhas que o levaram para um caminho de destruição. Mas o fato é que os pais precisam se preparar para isso. Pastor, mas agora já é tarde. Eu já sou pai. E o que eu faço agora? Bom, nunca é tarde para você poder buscar conhecimento. Nunca é tarde para você se aprofundar. E eu, aliás, diria para você, se você é pai ou mãe e não se preparou para a paternidade e a maternidade, tome a decisão de se aprofundar no estudo da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que vai dar princípios fundamentais para que os filhos possam receber uma boa educação. Então, aproveite as oportunidades que você tem. Ok? Nunca é tarde demais para poder começar. Um outro texto que vai aparecer aqui ainda, do livro Educação, página 283, que vai dizer assim: esse trabalho de cooperação deve começar com o pai e a mãe na vida doméstica. No ensino dos seus filhos, eles têm uma responsabilidade conjunta e agir juntos deve ser o seu constante esforço. Que eles se entreguem a Deus, procurando dele auxílio para se ajudarem mutuamente. Os pais que dão esse ensino não são os que ficam criticando o professor. Compreendem que o interesse de seus filhos e a justiça para com a escola exigem que, tanto quanto possível, eles apoiem e honrem aquele que participa de sua responsabilidade. Duas coisas são ditas aqui nesse texto. Primeiro, que a responsabilidade pela educação dos filhos é do pai e da mãe. Então, o pai ou a mãe não pode terceirizar isso. Às vezes a gente encontra famílias onde o pai costuma dizer assim, vai lá, diz para a mãe, vai lá ver teu filho. Desculpa, o filho é dos dois. Um filho não é feito sozinho. É preciso de dois para poder fazer um. Ok? Então a responsabilidade é dos dois. E essa responsabilidade ela tem que ser partilhada. Os filhos têm que compreender que os pais estão juntos nessa missão. Uma coisa que minha esposa e eu combinamos em casa e que colocamos em prática desde que nossos filhos chegaram é o seguinte: o nosso discurso é um só. Nós combinamos com antecedência, então você sabe que os filhos testam a gente, né? Eles vão e conversam com um, depois vão e conversam com o outro, às vezes para poder conseguir alguma coisa. Aqui em casa, nossos filhos já nem tentam mais, porque eles sabem que quando um fala, o outro vai dizer a mesma coisa. Mesmo que haja algum tipo de pensamento diferente, a gente resolve depois, em separado, não na frente dos filhos. Aí a gente senta e diz, olha, eu não concordei com aquela postura, eu acho que não é assim e tal. Mas isso é coisa entre pai e mãe. Os filhos têm que entender que os dois estão fechados, juntos, na tarefa de poder educar. É lógico que existem papéis diferentes que têm que ser desempenhados por ambos. O pai, como já mencionei durante essa semana, é o responsável pelo ensino religioso dentro do lar. Ele é o responsável por trazer princípios morais, por trazer princípios éticos, por trazer o conhecimento espiritual para dentro da casa. É do pai essa responsabilidade. No dia em que Jesus voltar, ele não vai cobrar das mães isso não. Ele vai cobrar do pai, porque o pai é o sacerdote do lar. Da mãe, ele vai cobrar outras coisas. Cabe à mãe, como ela tem mais tempo, ou deveria ter mais tempo com os filhos, no processo de educação dos filhos, principalmente na primeira infância. Cabe a ela criar um bom ambiente, cabe a ela fazer com que os filhos tenham a possibilidade de poder desdobrar ainda mais os conhecimentos a respeito de Deus, a respeito da sua palavra. Cabe à mãe outras responsabilidades. Existem, a gente vai ver durante esse trimestre isso, cabe a cada um dos pais uma responsabilidade diferente. Um outro detalhe que o texto aqui vai trazer pra gente é que os pais precisam compreender que a escola, ou as escolas, elas são parceiras dos pais no processo de educação. Por isso é muito importante a gente escolher a escola onde a gente vai colocar nossos filhos. Eu vejo alguns pais assim, pastor, como eu queria colocar meus filhos numa escola adventista. Olha, você pode usar o argumento que você quiser. É difícil, é complicado.
Olha, eu sou pastor há quase 20 anos e eu até o dia de hoje não conheci uma família que tomasse a decisão de poder colocar os filhos dentro de um colégio adventista, por exemplo, e que tivessem dificuldade para poder fazer. O que existe é lógico, a escola vai analisar quais são as condições que a família tem para poder comparticipar dentro dos cursos da educação, claro que sim, mas isso tem que ser prioridade. Como a escola vai ser uma parceira no processo de educação dos filhos, quando os pais decidem dar uma educação cristã para os filhos, isso vai ser muito, mas muito bom para que nessa parceria escola e família, que os filhos obtenham um conhecimento maior a respeito daquele que é o nosso Criador. Você vai dizer, pastor, mas tem outras escolas aí com um ensino melhor do que a escola adventista. Tá, o que é que você quer oferecer para os seus filhos? Você quer oferecer para eles apenas conhecimento teórico, matemática, química, física, biologia e assim por diante? Ou você quer que os seus filhos conheçam matemática, química, física, biologia e outras matérias mais e ao mesmo tempo que tenham conhecimento do Senhor Deus? Aonde antes de cada aula acontece uma oração, aonde os seus filhos vão ter ensino religioso, aonde eles vão ter a possibilidade de poder passar por uma experiência de conhecer um pouco mais ao Senhor Deus. Nossa vida é feita de prioridades. O que eu tenho visto na minha história é muitos pais, quando já é tarde, mais dizendo, se eu tivesse investido mais lá atrás. Outro detalhe que aqui é mencionado é que os pais devem compreender que a escola é parceira dos filhos. Olha, se você escolheu colocar teu filho numa escola, você precisa ser parceiro dos professores. E se tem uma coisa que é veneno na vida dos filhos, é quando a família se senta em volta da mesa e começa um processo em que os pais começam a criticar aqueles que são os parceiros. Começam a criticar a postura do professor, do diretor, do orientador ou de outras pessoas, do pastor, etc. e tal. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que concordar com tudo. O que eu estou dizendo é que na frente dos filhos não é a postura que os pais devem tomar. Os filhos devem compreender que professores, pais e pastores, líderes da igreja, que esses são parceiros num processo de educação dos filhos. Todas as vezes que um processo de crítica surge dentro de casa, nós estamos minando a influência que essas mesmas pessoas precisam exercer sobre os nossos filhos. Se existe alguma coisa que está acontecendo de forma errada por parte da escola, por parte de um professor, diretor, orientador, coordenador, pastor da igreja, anciãos, líder do Ministério da Criança, do Adolescente, dos jovens, se tem alguma coisa que está acontecendo de forma equivocada, então você vai conversar com essas pessoas de forma separada, não na frente da criança, para que a criança não tenha a autoridade do professor, do diretor, do coordenador, dos seus líderes minada diante deles. Hoje nós temos uma geração que tem tido muita dificuldade de respeitar as lideranças que foram estabelecidas. E por que isso? Em grande medida, a culpa é das próprias famílias que têm permitido que um espírito de crítica aconteça às vezes em volta da mesa. Eu te disse que provavelmente muita gente ia discordar daquilo que ia falar hoje, porque eu estou tocando em algumas feridas. Mas eu quero te desafiar em nome de Jesus a pedir de Deus sabedoria, discernimento e ao mesmo tempo condições de poder aplicar isso na sua família, na sua casa. Quem está dizendo isso não sou eu. Eu creio na inspiração dos escritos de Ellen White, por exemplo. E creio que Deus, através dela, falou a respeito da importância desses textos. Tenho procurado colocá-los, juntamente com a minha esposa, na experiência dos nossos filhos. E na nossa história, eu não tenho que reclamar. Muito pelo contrário, eu acho que vale muito a pena. E te desafio, em oração, a poder fazer isso. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra e obrigado porque às vezes ela puxa a nossa orelha. E nesse assunto, ó Pai, da responsabilidade dos pais, de ambos, pai e mãe, diante da educação dos filhos, é uma grande responsabilidade, Pai. Nos ajude, nos dê sabedoria e a força espiritual e moral necessária para colocarmos em prática esses princípios. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?